Graças, Senhor, pelo nosso tempo junto, e nós damos boas-vindas ao nosso irmão e às nossas irmãs e aos irmãos que estão lá em Moçambique aproveitando desse estudo bíblico. E onde quer que eles estejam, Senhor, abençoa para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, que é propagar a sua palavra e alcançar as pessoas para o seu reino. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Meus irmãos, é Romanos capítulo número 15, versículos 1 ao 7, e este assunto é a continuação do que nós já viemos tratando na carta aos Romanos, ou seja, é o assunto que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus como novas criaturas, é o que diz respeito às recomendações que o Senhor nos dá para a nossa vida se tornar uma vida mais agradável. Então aqui, de acordo com essa versão aqui, portuguesa do Novo Testamento, né, o título dessa parte aqui diz assim: pensar mais no próximo do que em si mesmo. Pensar mais no próximo do que em si mesmo. Mas na verdade, embora isso aí é o coração dessa passagem, mas na verdade eu quero introduzir o assunto, antes de ler, eu quero introduzir o assunto que está no programa que tem sido levado ao ar. Esse programa especificamente vai ser mais detalhado na segunda série do programa, que nós já estamos chegando ao ponto de começar a gravar amanhã. E o tópico, isso aqui se enquadra no tópico, no assunto do caráter cristão. O caráter cristão é o que a gente está estudando e tentando aprender segundo a palavra do Senhor e não segundo as filosofias humanas. Então, já falamos de temperamentos antes, já falamos de caráter, mas só falamos assim superficialmente. Agora a gente começa a entrar na profundidade do assunto. Muito bem. Primeira pergunta que vocês vão ouvir no programa é essa aqui, no que diz respeito ao caráter cristão. Então a primeira pergunta é o seguinte: sem relacionamento com Deus, é possível uma pessoa ter um relacionamento suave e harmonioso com outras pessoas? Não. Essa é a pergunta para a gente pensar. Uma pessoa que está separada de Deus, a pessoa que não tem relacionamento com Deus, será que é possível essa pessoa ter um relacionamento harmonioso, um relacionamento de amor verdadeiro, amor com letra maiúscula, né? E de paz com as outras pessoas? O que se vê por aí no mundo não é isso. As pessoas que estão afastadas de Deus, elas não só vivem cheias de opressão, né? Porque o mundo das trevas, ele traz o que para a gente? O mundo das trevas não traz paz e nem traz alegria. O mundo das trevas traz opressão. Então, uma pessoa que não está ligada com Deus não tem o dom, porque isso aí, o amor é um dom espiritual, o amor verdadeiro, de que a gente já pregou. Né? Essas coisas são dons espirituais, não são naturais do homem que está afastado de Deus. Muito bem. Então essa era a primeira pergunta. Sem relacionamento com Deus, é possível haver um relacionamento suave e harmonioso com outras pessoas? Então, de pronto, a gente, pelo que a gente tem visto de experiência, a gente já sabe que não é possível. Mas tem uma segunda pergunta que é a consequência dessa, uma vez que o relacionamento doentio, tem um capítulo enorme do programa que nós vamos tratar, né? A Marcela está ajudando a gente em preparar o material didático, preparar o script. A gente tem trabalhado junto para dar seguimento a essa coisa. Então, lá tem um tópico que fala do relacionamento doentio ou do relacionamento, qual o sinônimo que a gente usou lá? Relacionamento doentio ou relacionamento, eu me esqueço a palavra sinônima do relacionamento doentio, ou seja, alguma coisa que não é um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Então, dentro de várias características do relacionamento problemático, né, tem várias coisas que ali entram dentro do pacote da pessoa que
que tem esse tipo de conflitos com os outros. Então, uma das coisas que tem lá na lista diz que a pessoa de temperamento difícil tem dificuldades em enfrentar ou superar os conflitos. Se uma pessoa de temperamento mais suave, de temperamento mais guiado pelo Espírito, de temperamento mais do jeito que Deus gosta que a gente transforme a nossa vida. Se para uma pessoa que está mais perto é difícil a gente enfrentar determinados conflitos, né? Imagina para a pessoa que esteja afastada de Deus e para a pessoa que tenha um temperamento difícil. Então, isso aí é o que vai tratar exatamente esse capítulo do programa. Então, o que busca aí, esse estudo, é o equilíbrio entre o amor verdadeiro e a situação nossa como seres que estão em construção. Na última semana a gente falou que nós somos como que uma estrada em construção. Nós estamos sendo reconstruídos pelo poder do Espírito Santo. Então, esse tipo de temperamento que ele vai abordar detalhadamente lá depois, trata do assunto do equilíbrio entre o amor genuíno que vem de Deus, né, fluindo entre nós. Se a pessoa não recebe o amor de Deus ou não conhece o amor de Deus, como é que vai conhecer o amor que Deus quer que pratique com seus semelhantes? Então, é muito interessante isso. Aí eu encontrei em Romanos 15 uma instrução muito clara que o apóstolo Paulo fala do assunto. Diz assim: nós que somos fortes na fé, estamos tratando das pessoas que são cristãs, né? Supostamente cristãs. Nós que somos fortes na fé, devemos o quê? Suportar as fraquezas dos que não são como nós. Olha só que importante essa instrução. Nós que somos fortes na fé, devemos suportar as fraquezas dos que não são como nós, sem procurarmos aquilo que nos é agradável. Imagina, a nossa natureza comum de seres humanos é a gente procurar o que nos é o quê? Agradável. A gente não quer arrumar problema mais do que já existe procurando coisas desagradáveis. Mas veja que a lógica de Deus, no que diz respeito ao Evangelho, é uma lógica diferente. Porque se ele manda que quem tem fé, ou quem é forte na fé, não é quem é perfeito na fé. A palavra aqui não é perfeito. Nenhum de nós é perfeito na fé. Mas se nós que somos fortes, em comparação com pessoas que são fracas, né? Se nós que somos fortes na fé, devemos suportar aqui não suportar no sentido feio da palavra, eu suporto você, não, é suportar no sentido de apoiar, né? Devemos suportar as fraquezas dos que não são como nós, né? Sem procurarmos aquilo que nos é agradável. Ora, aqui ele está dirigindo a gente para um caminho que é um caminho realmente difícil. Se a gente vai fazer e vai viver e vai aplicar aquilo que Deus quer que a gente aplique na nossa vida, a gente vai apoiar as pessoas de pouca fé, ou ministrar as pessoas, ou dar o nosso testemunho, ou ouvi-los, pelo menos ouvi-los para poder ministrar de acordo com a necessidade de cada pessoa, que é diferente, né? Um está nesse nível aqui, o outro está no outro nível lá. Não tem ninguém aí que seja melhor do que ninguém, mas estamos no meio de um caminho, numa jornada de amadurecimento espiritual. Então, o que ele manda é que a gente não procure aquilo que nos é agradável, ou seja, se apoiar uma pessoa que não está com a sua fé em ordem, se apoiar uma pessoa que não é como nós, né? É uma coisa agradável? Eu não sei se é agradável ou não. Agora, pelo menos é um desafio. É um desafio. Por quê? Porque o Senhor coloca a gente sempre numa posição de ministrar a verdade dele. O Senhor não nos coloca no meio só de gente boazinha, até porque nós também não somos bonzinhos no sentido de que muita gente pensa que é. Então, o que acontece? É mais um desafio que Deus coloca para nós, que é o de apoiar
as fraquezas dos que não são como nós, o que basicamente, não é muito agradável, mas é o que Deus quer que a gente faça. E Ele vai dar vitória e Ele vai dar alegria no coração quando isso acontece. Imagina, você conversa com uma pessoa que está no fundo do poço, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não tem esperança de coisa nenhuma, né? Por mais difícil que seja a conversa e por mais, entre parênteses, desagradável que seja a conversa, no fim, quando o Senhor usa a gente e abre os olhos daquela pessoa, não tem dinheiro nenhum nesse mundo que pague isso que a gente pode estar fazendo, né? Não existe melhor profissão, nenhuma profissão melhor do que essa, ou nenhum chamado ou desafio melhor do que esse. Porque é difícil? Muitas vezes é desagradável? Mas ao fim, a gente, quando o Espírito, por intermédio da gente, abre a mente da pessoa, aquilo dá uma alegria tão grande no nosso coração, que a gente se sente retribuído como nunca, que seria melhor do que ter ganhado milhões e não ter levado ninguém a melhorar ou a enxergar com a ajuda do Espírito Santo aquilo que é o que o Senhor quer que a gente seja. Então, versículo 2, ele diz assim: cada um de nós deve agradar a quem? A si próprio? Cada um de nós deve agradar ao seu próximo naquilo que for bom para fortalecer na fé. Não é agradar ao seu próximo para fazer o que ele quer que faça, né? Para satisfazer as pessoas naquilo que elas querem que faça. Isso não é uma maneira de agradar as pessoas. Pode até ser uma maneira de agradar as pessoas na concepção do mundo. Então deixa eu falar ou fazer alguma coisa para essa pessoa que vai agradá-la no sentido do que ela está querendo fazer. Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque pode ser que o que a pessoa esteja querendo é até contrário, não é isso mesmo? Ao que Deus quer que a gente faça. Então, aí diz também o seguinte: agradar ao seu próximo naquilo que for bom para o fortalecer da fé. Pois também, no versículo 3, Cristo não procurou o que lhe era agradável. Está vendo? A gente vai sempre para o modelo. Quem é o modelo? Ele não agradou. Será que seria agradável ao Senhor? Ele teria feito isso com o coração cheio de alegria? E lá naquela cruz ser crucificado, ser abusado, ser desrespeitado, cuspiram nele, carregar aquela cruz no trajetório lá para o Calvário, ser chicoteado. Será que isso foi agradável? Eu não creio que o Senhor tenha achado que isso é agradável, mas Ele é o nosso modelo, porque também Cristo não procurou o que lhe era agradável, pelo contrário, passou-se com Ele o que diz a Escritura. Olha só: os insultos daqueles que te insultavam caíram sobre mim. Ou seja, aqueles insultos todos que foram lançados que eram daqueles que insultavam, caíram sobre ele. Eles insultaram a Jesus Cristo de uma forma, da pior maneira que um ser humano seja insultado, nunca pode se comparar com a maneira como as pessoas insultaram a Cristo. Foi não só uma humilhação, mas ele não tinha pecado, ele era puro, né? Então, no conceito do mundo, não há nenhuma injustiça maior do que crucificar quem é santo, no caso, o nosso Senhor, né? Mas ele veio a um propósito, e ele chamou a gente, né? O desafiou, melhor dizendo, a gente a ter ele como modelo, não ter as outras pessoas como modelo. Por isso é que ele diz que nós devemos suportar as fraquezas dos que não são como nós. Então diz, pelo contrário, passou-se com ele o que diz a Escritura: os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Então, e tudo o que está na Sagrada Escritura foi escrito para quê? Para o nosso ensinamento. Tudo que está escrito na Escritura é para o nosso ensinamento, a fim de termos esperança por meio de quê? Por meio da paciência por meio da paciência e da coragem que nos vem da mesma Escritura. Na verdade, para a gente fazer aquilo que ele está mandando a gente fazer, é preciso primeiro de ter muita paciência, né? E ter muita coragem, porque tem muita gente que tem medo de ir lá e ministrar para aquela pessoa, porque não está nem querendo saber. Que
que se dane, né? Não é o que a gente está cansado de ouvir falar aí. É fácil? Não é fácil. É fácil ter paciência? Não é fácil ter paciência, mas por isso é que a gente faz em o nome de Jesus e não pela nossa autoridade, pela autoridade que tem no nome de Jesus. Então, quando a gente faz pela autoridade que está no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, ele nos capacita. Ele não está dizendo aqui, olha, você precisa ter um PhD em sei lá o quê, em teologia ou em psicologia. Não, ele está falando de coisas que são possíveis a toda pessoa que dependa dele, que esteja operando de acordo com a capacitação que o Senhor nos dá, né? Tudo que está na Sagrada Escritura foi escrito para o nosso ensinamento, a fim de termos esperança por meio da paciência e da coragem com que nos vem da mesma Escritura. Então, o versículo 5 diz que Deus, de quem vem a paciência e a coragem, né? A paciência e a coragem não vem de nós. E Deus, de quem vem a paciência e a coragem, vos dê o quê? A harmonia de sentimentos uns com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E o versículo 6, e isto para que todos em conjunto, olha aí, para que todos em conjunto e a uma só voz deem o quê? Louvores a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, no final de tudo, a vitória e o mérito e a glória e a honra a gente expõe, deixa claro que não é nosso, mas que é dando louvores a Deus. Porque se dependesse de mim, para eu tentar, só das minhas forças ou da minha boa vontade para eu tentar me corrigir, não ia chegar em lugar nenhum. A gente precisa dele. Muito bem. Aí, o versículo 7, então, diz o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo vos aceitou, para a glória de Deus. Aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para a glória de Deus. Então, se Cristo nos aceitou do jeito que a gente era, que nós estamos em construção, né? Se ele nos aceitou do jeito que a gente era, né? Ele não aceitou aquele cara que estava lá crucificado do lado dele, que era um ladrão. O cara deve ter passado a vida inteira fazendo o que não prestava, né? Mas se arrependeu no final e ele prometeu que naquele dia mesmo ele estaria com ele no paraíso. Então, isso tudo acontece e é suposto de acontecer para a glória de Deus. Quando um grupo de pessoas, ou quando uma igreja, mas falando propriamente, não da nossa igreja, estou falando em igreja em geral. Quando uma igreja não está madura, ou que espiritualmente, ou que não conhece da profundidade da palavra de Deus, vai poder estar aí querendo, um montão de gente querendo fazer o melhor dentro da capacidade deles, né? Ele é um cara muito bom para sei lá, fazer alguma coisa dentro da igreja. O outro é muito bom para fazer uma outra coisa. O outro é muito bom de oração. O outro é muito bom disso, muito bom daquilo. Enquanto uma igreja, ou a igreja de Cristo, ou qualquer congregação estiver motivada pela capacidade nossa, não vai acontecer nada. Porque vir à igreja no domingo, ou adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus e tal, não é o suficiente para transformar a vida da gente. Não é, absolutamente não é, né? Então, o que acontece? Colocando em prática esses ensinamentos que a gente aí vai entrar em um monte de outras coisas. Como como fazer isso? Como aplicar na prática? O programa é todo em cima de casos, de exemplos e de coisas práticas. Uma coisa é a gente aprender a teoria, outra coisa é a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então, vamos supor, está aí, não precisa nem de muito longe, os fariseus, está lá, tudo que a gente precisa de saber está na Bíblia. Os fariseus, eles não batiam no peito, eles não eram doutores da lei, conheciam da lei por um lado e pelo outro, não sei o quê, mas eles botavam em prática o que estava escrito na lei, ou eles queriam ter a aparência de melhores do que os outros, que assim eles se colocavam, né? E no final das contas quererem se glorificar a si mesmo.
né? É uma coisa triste, está lá, não vamos tirar nem precisa tirar de outro lugar, está escrito na Bíblia. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que diga que algum fariseu estava ali concordando com Jesus Cristo. Eles estavam sempre procurando discordar e sempre procurando criticar Jesus Cristo e querer pegar Jesus Cristo para crucificá-lo o quanto antes. Mas as coisas de Deus não são no tempo que os fariseus queriam que acontecesse e nem no tempo dos homens. Quando Deus viu que tinha chegado a hora, né, dele cumprir aquilo que ele veio para cumprir, aí sim, quando chegou o tempo de Deus, aí ele entregou o filho dele para ser crucificado. Mas antes, várias vezes está lá na Bíblia, ele fugiu porque já estavam querendo, né? Ou ele silenciava para poder não criar uma situação para acirrar os ânimos. Tem várias passagens em que o Senhor, ele não estava fugindo, é diferente de fugir. Ele sabia, por orientação do Pai, porque ele era obediente ao Pai, sempre foi, né? Obediente ao Pai, para não fazer que as coisas se tornassem piores do que já estavam. Ele veio para consertar e não para desconcertar. Senão ele tinha dado lá um chute num daqueles caras lá. Imagina o que ele suportou. Se ele suportou aqueles desaforos, aquelas coisas todas, não quer dizer que a gente tenha que suportar desaforo, mas a gente tem que ser guiado pela palavra de Deus. E não é fácil o que ele desafia a gente a fazer, né? De apoiar uns aos outros e ministrar uns aos outros, etc, etc. Amém? Então agora a gente vai ouvir o que o programa tratou, especificamente o que esse programa tratou, e aí a gente vai no final e ora para pedir a Deus. Vocês vejam que até as músicas, como a gente notou da vez passada, até as músicas têm a ver com o assunto que está sendo ministrado. Então deixa eu ir lá ligar o áudio para a gente ouvir esse... Qual é esse, pastor? Esse é o do dia 25 de janeiro de 2013. Eu não sei o número dele, mas é o programa... eu não sei o número dele, mas é o do dia 25 de janeiro de 2013. Muito bem, então vamos lá. Tá dando Agora você ouvirá uma palavra de fé com o reverendo Paulo de Tarso Ribeiro. Amados ouvintes, aqui estamos na Rádio Livre 1440 AM, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, e na Web Rádio Ramá. O nosso programa é transmitido às quartas, quintas, sextas e sábados, das 22 às 22h30, horário do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos tratar do assunto de temperamentos. Assim vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a entender para buscarmos uma melhor qualidade e uma transformação do nosso temperamento. Aqui estamos para pedir a Ti, Senhor, que nos deixe absorver no nosso coração aquilo que nós vamos aprender hoje sobre o temperamento, Senhor, para melhorar a nossa qualidade de vida e deixar que o Senhor transforme aquilo que precisa de ser transformado no nosso temperamento. Assim nós te pedimos, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, o nosso coração e opera na nossa vida, Senhor. Completa a obra que o Senhor já começou. Assim oramos em o nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Manda
pessoa sem vida com Deus consegue viver um relacionamento pacífico com outros? Não, não é possível. Como nós vamos ver, Lucas, no programa de hoje. Amados ouvintes, ao falarmos de temperamento, nós vamos usar um material de Daniel Lira, que é baseado no livro de Gary Smalley e John Trent. São dois autores que fizeram a sua obra em inglês e o livro foi traduzido para o português, cujo nome, o título do livro é Entenda Melhor o Seu Temperamento, editado pela editora Mundo Cristão. Nós também temos alguns testes ou dinâmicas para avaliarmos o nosso temperamento, que nós vamos colocar à disposição dos amados ouvintes para pedirem ou encomendarem à rádio por intermédio dos telefones da Rádio Livre 1440 AM, ou podem também mandar mensagem para o meu e-mail pessoal, meu correio eletrônico pessoal, que é paulotarso72@hotmail.com. paulotarso72, tudo junto, @hotmail.com. Nesse caso, as pessoas que se interessem por obter esses testes, aí podem nos mandar mensagens. Sabemos que uma pessoa de difícil temperamento, meus irmãos, eles têm dificuldades, essas pessoas têm dificuldade, com certeza, muita dificuldade, e enfrentam conflitos, seja no meio da família, no trabalho, e geralmente essas pessoas não se dão bem com a maioria das outras pessoas. Isso é um problema que nós vemos dia após dia quando se trata de pessoas com temperamento difícil. Nós vimos que, por exemplo, a soberba, o orgulho, essas coisas que vêm da nossa natureza pecaminosa, elas levam uma pessoa, às vezes, a se isolar e dificultando o relacionamento com os demais, porque se acham melhores do que as outras pessoas, elas acabam por se isolar. E hoje nós identificamos que esse é um problema gritante no meio da nossa sociedade. Então, especificamente falando de temperamentos hoje, eu quero, baseado naquele livro que eu acabei de mencionar, e no trabalho de resumo da parte de Daniel Lira, tratar destes assuntos. E em se falando de temperamentos, nós vamos acabar enfocando, vamos acabar chegando num ponto que fala dos dois lados do amor. Os dois lados do amor. A necessidade humana de relacionamento, ela diz respeito principalmente, ou ela é baseada principalmente no amor, porque nós fomos criados para amarmos as outras pessoas e para sermos amados assim como o Senhor nos amou. Então, isso é uma necessidade inerente ao relacionamento humano, inerente às pessoas. E nós fomos criados, como eu disse, para nos relacionar. Veja, por exemplo, o caso de Adão. Quando ele foi criado, mesmo com toda a beleza e vislumbre da perfeita criação de Deus, ele se sentia só. Porém, Deus sabia disso. Então, Deus, como estabeleceu para o relacionamento humano as mesmas bases do relacionamento dentro da Trindade divina, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele identificou que Adão sozinho não estaria bem, né? Porque um relacionamento perfeito e amoroso entre semelhantes requer, no mínimo, duas pessoas estabelecendo este relacionamento. Uma pessoa, por exemplo, que viva sozinha numa ilha, ou aquelas pessoas que se dedicam a viver separadas da civilização, aquelas pessoas podem ter um ótimo relacionamento com Deus, mas falta outra perna de relacionamento, que é o relacionamento com os humanos, né? Então, a decisão de Deus de fazer uma mulher
para Adão, uma companheira, isso aí está prevista lá em Gênesis capítulo 2, e eu quero ler para vocês o que está escrito nesse capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 18, e depois eu vou ler também o outro versículo seguinte. Assim que 2:18 do livro de Gênesis diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse foi o propósito de Deus ao criar Eva, uma companheira idônea para Adão. A mesma coisa diz respeito ao relacionamento entre marido e mulher, como nós vimos na carta aos Efésios, né? Lá, quando fala de submissão, quando fala desse relacionamento amoroso entre pessoas semelhantes, porque ninguém é igual a uma outra pessoa. Eu já disse aqui que quando Deus criou os seres humanos, não tem nenhuma pessoa que seja exatamente igual a todas as demais. Podem existir pessoas semelhantes, com personalidades semelhantes, com caráter semelhante, com temperamento semelhante. Porém, igual não existe ninguém. Então, é interessante a gente observar que quando Deus criou as pessoas, criou para relacionamento entre semelhantes. Então, não se pode admitir ou pedir que uma pessoa, seja a nossa esposa, seja o nosso esposo, no caso das mulheres, exigir ou esperar que o seu marido tenha a mesma maneira de agir, ou a sua esposa tenha a mesma maneira de agir, uma vez que cada um de nós é diferente. Podemos ser semelhantes, mas iguais nunca. Portanto, um fazer exatamente o que o outro faz, porque ele acha que a esposa tem que ser igual a ele, ou pensar igual a ele, ou fazer a mesma coisa que ele, ou vice-versa, isso aí vai contra aquilo que é a maneira que Deus criou. E já se nós vamos aos versículos 22 e 23 do mesmo capítulo de... E já se nós vamos ao mesmo capítulo 2 do livro de Gênesis, examinar os versículos 22 e 23, nós encontramos o seguinte: ali está escrito: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher, a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós já falamos desse aspecto de uma só carne anteriormente. Então, meus irmãos, aí está o assunto dos dois lados do amor. Ele precisa de ser investigado dentro desta ótica, dentro desta perspectiva de que ninguém é igual, né? E o amor, ele se mostra de duas maneiras diferentes, semelhantemente à maneira que Deus exerce o seu amor para conosco, né? Sendo assim, quando Deus criou Eva a partir de Adão, Adão passou a desfrutar de um relacionamento igual ao de Deus. E deixa clara, a Escritura deixa clara essa necessidade de amor. Então, o que acontece? O relacionamento estabelecido entre Adão e Eva no princípio, antes do pecado, ele foi criado, ele foi estabelecido nas mesmas bases, com as mesmas perspectivas do amor de Deus por nós. Não se trata de paixão, se trata de amor, que é algo que vai muito além de um relacionamento ou de um sentimento momentâneo, né? Então, é a partir daí
que os relacionamentos interpessoais começam. Porém, com a entrada do pecado no mundo, como eu falei, os relacionamentos também foram afetados e desde então é um desafio ter relacionamentos saudáveis. Outra coisa que nós vemos nas Escrituras e que o apóstolo Paulo também é claro a respeito disso, é que ninguém deve tratar o outro, o seu semelhante, com menosprezo, porque ninguém é melhor do que ninguém. Jesus pagou o mesmo preço por cada um de nós. Foi o preço do seu sangue derramado naquela cruz. Portanto, seja entre marido e mulher, seja entre amigos, seja entre irmãos, seja entre pais e filhos, alguém achar ou se colocar numa posição superior à do outro, não se coaduna com aquilo que Deus quer de nós. Então, vamos dar uma olhadinha a respeito dessas duas faces do amor. As duas faces do amor. Existe o amor firme e o amor suave. O amor firme que Deus exercita em relação às suas criaturas, ele envolve disciplina, ele envolve exortação e ele envolve a sinceridade profunda em amor. Enquanto que o amor suave, que é a outra face da moeda do amor, o outro lado da balança, ele prevê elogios, carinho, presentes e palavras de apreciação. Então, o equilíbrio entre o amor firme e o amor suave, isto é essencial. Então eu quero brevemente tratar do assunto do equilíbrio do amor. A grande diferença entre nossas expressões de amor e as expressões de amor de Deus é que as ações divinas de firmeza e suavidade são perfeitamente equilibradas. Nós dificilmente as temos em equilíbrio, como dissemos no início. A área de relacionamentos foi danificada pelo pecado e também geralmente tendemos mais para um lado ou para o outro. Nós temos que ver a dinâmica da balança. Se utilizarmos aquelas balanças com dois pratos que bem a conhecemos, percebemos que se colocamos peso só de um lado, ela ficará desigual, ou seja, a mesma quantidade de firmeza, amor firme que colocamos de um lado da balança, que colocamos de um lado em um dos pratos da balança, precisamos equilibrar colocando a suavidade no outro lado, no outro prato da balança, para que ela fique equilibrada. Nós não precisamos falar muito para poder provar que existem vários tipos de personalidades. Desta forma, se desejamos ter bons relacionamentos com várias pessoas, precisamos aprender a lidar com os mais variados tipos de personalidade e temperamento. Quem já não se surpreendeu quando fez uma brincadeira e nessa brincadeira você parecia falar alguma coisa inofensiva ou alguém parecia falar para você alguma coisa inofensiva e acabou machucando, magoando o seu amigo, a sua amiga, ou o seu esposo, a sua esposa, ou o seu filho. Porque alguns são mais falantes e outros mais quietos. Mas ser falante é uma qualidade? Essa é uma pergunta. A liderança é para todo mundo? Todas as pessoas têm o dom de serem líderes? Ou seja, não. Nem todas as palavras elas são bem equilibradas. Nem todas as vezes que se abre a boca, por sermos falantes, nós estamos falando coisas que edifiquem. Aliás, o apóstolo Paulo diz que para abrir a boca, a gente deve abrir a boca para edificar a pessoa. Se não é para edificar, a gente não deve abrir a nossa boca, né? Então,
Então, o mesmo aspecto é o assunto de liderança. Há pessoas que têm o dom de serem líderes, mas outras têm o dom para serem lideradas. Ou seja, somos todos diferentes. Isso é o que nós precisamos de observar ao analisarmos os vários tipos de personalidades e de temperamentos. Nós temos diferenças e este estudo vai nos ajudar a entender melhor o nosso temperamento e também o das outras pessoas, para que possamos ter um melhoramento na grande maioria dos nossos relacionamentos, né? Precisamos deixar que o Espírito de Deus nos transforme aquelas coisas que são feias do nosso caráter. No programa de ontem a gente estava analisando exatamente o caráter e as características de um caráter mau, as características de um caráter bom, e aí nós precisamos de estar consciente dessas diferenças e dessas vertentes do caráter e das personalidades do homem e do temperamento da pessoa, a fim de que nós possamos estar aí alertas, tentando melhorar, né? A primeira coisa que precisamos entender é que o amor tem esses dois lados, um lado suave e outro lado firme. Ambos são expressões de amor genuínas. Todos nós expressamos esses dois tipos de amor de alguma maneira pelas pessoas ao nosso redor, seja aos nossos filhos, seja a nossa esposa, nossa namorada, nosso amigo, porém, alguns têm mais facilidade do que outros, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para entenderem essa questão de diversidade nas personalidades, nos temperamentos. O lado firme do amor pode ser expresso das seguintes formas: através de uma exortação, que deve ser feita em amor, através de uma admoestação do pai a um filho ou uma filha. Pode ser também o amor expresso, o amor firme, pode ser expresso em uma decisão para disciplinarmos a pessoa, no sentido de guiarmos essa pessoa, e não necessariamente disciplina ser um sinônimo de castigo. Disciplina não é necessariamente castigo. Castigo é para punir, a disciplina é para guiar a pessoa aos caminhos do Senhor. Já o lado suave do amor pode se expressar como misericórdia, quando temos misericórdia com relação a uma pessoa. O lado suave pode se expressar com carinho, quando damos um presente a uma pessoa, quando manifestamos a nossa apreciação a essa pessoa, e elogios. Todas essas são maneiras de expressar o amor suave, mas a principal maneira de expressarmos o amor suave é o perdão. O perdão, ele cobre uma multidão de pecados. Quando a gente perdoa a pessoa que nos ofendeu, nós estamos aí liberando aquele sentimento, aquele rancor, ou às vezes aquela mágoa. Por meio do sangue derramado naquela cruz, essa noite nos reunimos para te engrandecer, Senhor amado, para te exaltar, te dar a glória, a honra devida ao teu nome, ó Rei. Nós te aplaudimos e te adoramos. Santo, digno, tu Rei. Levanta bem alto a tua voz e declare isso a essa noite. E fazer
Senhor, porquanto temos a sua palavra para encher o nosso coração de alegria, e temos hinos ou canções como essa, Senhor, que enchem o nosso coração de alegria, quando a gente tem a possibilidade de declarar que aqui nós estamos para dar a Ti o louvor que é devido. Para dar a Ti o louvor que é devido. Para isso é que estamos aqui. Então, Senhor, aceita a nossa vida. Aceita o nosso coração. Transforma-nos, Senhor, de maneira que a gente possa viver uma vida mais alegre, mais suave, para a gente viver uma vida que Te agrade e que a nossa vida em si seja um louvor a Ti. Nós Te agradecemos por essa palavra, Senhor, e por esse ensinamento. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a caminhar para frente, ajuda-nos a caminhar para o alto, com a ajuda do Seu Espírito Santo e trabalhando nas nossas vidas. Nós Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.